Fala, moçada de matemática para o vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é o meu canal criado especialmente para você, aluno do ensino médio, e também para aquele que está se preparando para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui ou quiser fazer sugestões sobre temas que gostaria de ver divulgado por aqui, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Lembrando que eu estou sempre postando novas aulas por aqui. Moçada, também não se esqueça de se inscrever no canal e também de clicar aí no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje, a terceira aula sobre matemática financeira, um assunto extremamente importante, cai muito no vestibular, juros simples e juros compostos. Afinal de contas, qual é a diferença entre essas duas coisas? Muito bem, o juro simples, ele é aquele tipo de juro em que você aplica uma taxa e aí você, por exemplo, vamos supor, é o exemplo que eu vou citar aqui, você tem lá um valor inicial, a gente normalmente chama isso de capital, e você vai aplicar uma taxa de 10% ao mês sobre esse capital. E aí, no caso, o que acontece no juros simples é que essa taxa não é acumulativa. Ou seja, no final do primeiro mês, você me deve o capital mais os 10% em cima daquele capital. No final do segundo mês, você me deve o capital mais os 10% do primeiro mês, mais 10% sobre o valor inicial lá no empréstimo. Bom, não preciso nem dizer que esse tipo de empréstimo, na vida real, ele não ocorre com muita frequência. Isso é uma coisa entre amigos. E hoje está difícil esse tipo de situação. Na verdade, quando se trata de mercado financeiro, bancos, bolsa de valores, enfim, instituições financeiras, a composição é outra. Ou seja, a coisa funciona da seguinte maneira. Se você tem um capital e aí você aplica 10% sobre ele ao mês, você vai ter no final do primeiro mês 10% sobre aquele capital e isso vai para um novo valor. Se a dívida prorroga para o mês seguinte você vai ter 10% em cima daquilo que você está devendo e não daquele valor inicial, devendo no mês anterior, que é o que nós chamamos de juros sobre juros. É uma forma, diríamos, cruel de solicitar dinheiro emprestado por esse tipo de juros. Mas é o mercado. O mercado trabalha assim, financiamento de veículos, sempre trabalhando com juros compostos. Vamos aos exemplos. Muito bem, eu vou diferenciar juros simples de juros compostos fazendo um pequeno exemplo numérico. Tanto para juros simples quanto para juros compostos, nós vamos adotar algumas convenções. Nós vamos ter uma coisa que eu vou chamar de C. Esse C é o capital inicial. Nós vamos ter a taxa, que eu vou chamar de I. Essa taxa ela é aplicada em porcentagem, evidentemente. Nós vamos ter os juros, J, vou chamar de J. Nós vamos ter o montante final, que eu vou chamar de M, montante. E nós vamos ter uma outra variável extremamente importante, que é o tempo. Muitas vezes, quando você faz um empréstimo e financiamento, você tem um tempo para poder fazer o pagamento. Então, ter uma variável importante, que é o tempo. Muito bem, vamos ao primeiro exemplo. Vamos supor que você tem um capital de R$100, vou colocar só 100, e que você vai aplicar isso a taxa de 10% ao mês. Isso é importante, porque muitas vezes você tem aplicações que são feitas ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre ou até mesmo anual. Nessa aula nós não vamos ter aqui uma parte importante da matemática financeira, que é a conversão, que é a compensação, por exemplo, de uma taxa anual em mensal. Isso é uma outra aula, falarei disso um pouco mais para frente, ok? Não estou levando em conta esse tipo de situação. Muito bem. Vamos supor, então, está aí o capital sem taxa de 10% ao mês. Juros simples. Primeiro mês, o que você me deve? Você me deve um capital, que eu te emprestei, mais 0,1 desse capital, 10%. Ou seja, você me deve 1,1 do capital. Se você colocar os valores, repare, aqui é 100, mais 0,1 de 100 dá 10, você me deve 110.
Simples assim. Nos juros compostos, primeiro mês, capital 100, taxa a mesma coisa, 10%. Então você vai me dever no primeiro mês o capital mais 0,1 do capital, isso vai dar 1,1C, que no caso também, pelas contas anteriores, dá o mesmo valor, 110. Então no primeiro mês os dois coincidem, batem, normal. Segundo mês, no juros simples funciona assim, você vai me dever o capital mais 0,1C do primeiro mês, mais 0,1C do segundo mês. Em outras palavras, você me deve 100 do empréstimo, mais 10 do primeiro mês, mais 10 do segundo mês, isso dá 120. Juros compostos, segundo mês. Amigo, você não me deve mais 100, você me deve 110. Então agora é 10% em cima de 110. Ou seja, você me deve 110 mais 10% de 110, que é 11, ou seja, você me deve R$121. Olha para você ver a diferença. Terceiro mês, você me deve 100 do capital inicial do empréstimo, mais 10 do primeiro mês, mais 10 do segundo mês, mais 10 do terceiro mês. Ou seja, você me deve R$130. Juro composto, você me deve terceiro mês. Você não me deve 120 no final do segundo mês, você me deve 121. Então você vai me pagar 121 mais 10% de 121, que é 12,10. Isso vai para 133,10. Ou seja, moçada, juro composto é composição mês a mês do que você deve no mês anterior. Cruel, mas é assim que funciona. Mais uma vez, tudo que é relativo ao mercado financeiro é juro composto. Moçada, e assim por diante, e assim sucessivamente. Eu vou agora deduzir as equações que nós vamos utilizar para fazer essa conta de uma maneira mais direta. Vamos a ela. Muito bem, existem equações simples que você pode aplicar de uma maneira direta, tanto no juro simples quanto no juro composto, para poder fazer exercícios aí a médio e longo prazo. Muito bem, vamos primeiro à equação do juro simples. Vamos supor que você tem um capital C inicial aplicado a uma taxa I. Primeiro mês, você vai ter um montante que vai ser igual a C mais I de C. Repare que essa equação é aquela mesma equação do comerciante que nós fizemos no começo das aulas anteriores. Segundo mês, o que você me deve? Um montante 2 que vai ser igual a C mais IC mais IC do segundo mês. Se você fizer as contas, isso é C mais 2IC. Comece a pensar numa coisa. 2, segundo mês. Aqui é 1, primeiro mês. Se eu fizer o terceiro mês, eu vou ter um montante M3 que vai ser igual a C mais 2IC que eu já devo, mais 1IC novamente do terceiro mês. Se você fizer as contas, isso vai dar um montante 3 que é C mais 3IC. Moçada, repare que vai aumentando. 1, 2, 3 e C. Essa sequência você pode chamar de J, que é os juros. Ou seja, os juros no juro simples, você pode dizer que é simplesmente capital vezes a taxa vezes esse 3, que é o tempo de aplicação. Então vamos substituir o 3 pelo tempo, vai ficar C vezes I vezes T. A gente guarda essa equaçãozinha como CIT, juros simples, CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Com essa equação você calcula os juros direto. Se você quer o montante final, não se esqueça que o montante final é o capital mais os juros. Ela pode ser escrita também assim e de uma outra maneira. Uma vez que os juros é CIT, você pode escrever também que montante é igual ao capital mais CIT. Você simplesmente coloca o C em evidência, que vai ficar 1 mais I vezes T. Repare onde está o T de tempo nessa equação. Daqui a pouco, no juro composto, você vai ver que vai estar num outro lugar. No juro simples, ele vem multiplicando a taxa aqui dentro. Essas são as equações que você pode utilizar para
juros simples. Beleza? Vamos aos juros compostos. Muito bem, moçada, então vamos à dedução da equação de juros compostos. Supondo que você tem o capital C, a taxa I, primeiro mês. Você vai ter um montante que vai ser igual C mais IC. Vou colocar em evidência o C, vai ficar que C é igual a 1 mais I. Vou guardar isso. Vamos ao segundo mês. Segundo mês, nós vamos ter um montante 2, que vai ser esse cara, C, 1 mais I, mais a porcentagem em cima dele, que é C, 1 mais I, vezes I. Vou colocar em evidência C1 mais I. Vai ficar que o montante 2 é igual C1 mais I, que multiplica 1 mais I. Repare, esse cara veio para a evidência, sobrou 1. Esse cara veio para a evidência, sobrou o I. Repare que aqui nós estamos com 1 mais I vezes 1 mais I. Isso pode ser escrito assim: C que multiplica 1 mais I elevado ao quadrado. Comece a reparar a diferença entre o juro simples e o juro composto. Vamos para o terceiro mês. Terceiro mês nós vamos ter montante 3. Vai ser esse cara, C, 1 mais I ao quadrado, mais uma porcentagem em cima dele, ou seja, C, 1 mais I ao quadrado, vezes I. Mais uma vez, vou colocar esse cara em evidência. Vai ficar que o montante 3 vai ser igual a C, 1 mais I ao quadrado, que multiplica 1 mais I. Esse cara veio para a evidência, sobrou 1 no lugar dele. Esse cara veio para a evidência, sobrou I lá na equação. Melhora isso. Montante 3 vai ser igual a C, 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I. 1 mais I ao cubo. Mais uma vez, pessoal, repare o seguinte. Para juros compostos, o montante, o tempo, 3 meses, o tempo, 2 meses, está na potência. Enquanto que no juro simples, ele está no produto, 3IC, 2IC. Finalizando, a equação para juros compostos vai ser montante igual C, 1 mais I. Se fizéssemos o próximo mês, seria 1 mais I elevado a 4, 1 mais I elevado a 5. Ou seja, esse fator é o tempo, esta é a equação de juros compostos. Ou seja, montante igual ao capital 1 mais I elevado a T. Esse T é T de tempo. Moçada, detalhe importante. Juros compostos, em geral, vai cair num logaritmo. Vários exercícios vocês vão ver agora nos exemplos. Vamos aos exercícios. Muito bem, primeiro exercício da apostila. Lembrando mais uma vez que o link da apostila está aí na descrição. Bela apostila com belos exercícios, a maioria de vestibulares. Aproveite. Exercício 2 da página 59 da apostila. Ele fala o seguinte: em junho de 2003, o senhor João contraiu um empréstimo de R$12.000 a taxa de juros simples de 2% ao mês. Ou seja, capital inicial R$12.000, taxa 2% ao mês, juros simples. Se nenhuma parcela do empréstimo foi paga, o saldo devedor em dezembro de 2004 é de aproximadamente. Cuidado aí, moçada, na contagem do tempo. Para efeito de cálculo, quando vem esse exercício, você considera que a aquisição do empréstimo, por exemplo, foi no primeiro dia do mês, vencendo no primeiro dia do mês seguinte. Então, olha só, ele adquiriu o empréstimo em junho de 2003. E ele quer saber o saldo devedor em dezembro de 2004. Veja que virou o ano. Então, nós temos 12 meses de junho, de 1º de junho até 30 de maio do ano seguinte. E depois nós temos, de novo, de junho até dezembro de 2004, onde você não vai considerar o mês de dezembro, você vai considerar 1º de dezembro. Se você fizer essa conta, você vai ter um total de 18 meses.
Faça para você ver. Então, esse é o tempo. Conta-se, então, do dia 1º de junho de 2003 até o dia 1º de dezembro de 2004. Lembrando que o mês de dezembro, claro, não será computado, ok? Essa é a dívida no início de dezembro. Muito bem, como é juros simples, você pode fazer o seguinte, pode fazer o cálculo dos juros pela equação do CIT. Os juros, ele é o capital, que é 12 mil, vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo, que foi 18 meses. Fazendo as contas, você vai fazer o seguinte, 0 duas vezes, 0 duas vezes. Pode cortar. Daqui você tira que os juros, ele vai ser de 12 vezes 2 vezes 18. Esse juros, ele vai ser de R$ 4.320. Bom, qual que é o saldo devedor dele? A soma do capital mais os juros. Ou seja, o montante devido por ele é o capital inicial, que é 12 mil, mais os juros, que é de 4.320. Isso dá um montante final de R$ 16.320. Essa é a dívida do senhor João no início de dezembro. 16.320, ele pede por aproximação, melhor resposta aí, letra E. Boa questão, uma questãozinha aí da SPM. Vamos a mais um. Vamos a mais um exercício da mesma página 59, agora o exercício 3, exercício da GV. Ele fala o seguinte, um capital de R$ 2.000 é aplicado a juros simples a taxa de 2% ao mês. Capital, 2.000, taxa, 2% ao mês. 4 meses depois, um outro capital D de R$ 1.850, então esse é o capital 1, taxa 1. Capital 2, R$ 1.850. Esse é aplicado a taxa de 3% ao mês. Então, I2, 3% ao mês. Cuidado. Depois de 4 meses. Então, pense numa coisa. Se você considerar o tempo desse cara como T, esse cara tem uma desvantagem em relação a ele de 4 meses. Então, o tempo de aplicação aqui é T menos 4. Não é T mais 4. Cuidado com isso. Depois de N meses, contado a partir da aplicação do capital C, que é o primeiro, os montantes se igualam. Olha só que interessante. 2.000 e 1.850. Taxa de 2, taxa de 3. Esse cara cresce mais. O que ele está propondo? Que em algum momento esse capital e aquele vão ter o mesmo montante final. Podemos afirmar que a soma dos algarismos de N é clássico da GV. Ela adora esse tipo de exercício, em que você faz o cálculo e depois responde uma coisa, digamos assim, correlacionada com a resposta, mas não a resposta direta. Nesse caso aqui, eu vou recomendar, fica mais fácil se você fizer o seguinte, você pega a equação do montante, que é capital mais juros, e substitui os juros, capital mais CIT, e fatora isso. O montante final vai ser o capital, que é 1 mais I vezes T. E agora você faz o seguinte, repare que eu quero quanto tempo depois os montantes serão iguais. Então eu faço simplesmente o seguinte, montante 1 vai ser igual ao montante 2 usando essa equação. Ou seja, capital C1, 1 mais IT, que é igual ao capital que ele chamou que é D, 1 mais I, cuidado que aqui é T menos 4. Capital 1, 2.000. 1 mais taxa aqui 002T, que é igual. Capital aqui 1.850. 1 mais I, que é 003, que multiplica T menos 4. Começa as simplificações. Por 0, por 0. Isso é divisível por 5, vira 4. 40. 1 mais 0,02T. Lembre-se, dividir aqui por 5. Divide aqui por 5 também. Vai dar 3 vezes 5, 15, 7. Sobra 3, 35, 7. Vai no resultado. 1 mais 0,03T menos 0,03 vezes 4, 0,12. Aqui a gente pode subtrair 1 de 0,12. Então a conta vai ficar o seguinte, 40 vezes 1, 40.
40 vezes 0, 0,2. Isso dá 0,8t. 4 vezes 2, 8. Um 0 mata um 0. 0,8. Igual 37, que multiplica 1 menos 0,12. 0,88 mais 0,03t. Aí fazendo as contas passo a passo. 40 mais 0,8t vai ser igual a 37 vezes 0,88. Isso dá 32,56. 37 vezes 0,03. Isso vai dar 1,11t. 32 passa para o lado de cá. Vai ficar 40 menos 32,56, que é igual a 1,11t menos 0,8t. 40 menos 32,56 dá 7,44, que é igual a 0,11 menos 0,8. Isso vai dar aproximadamente 0,31t. Daqui nós tiramos que t é igual a 7,44 sobre 0,31. Fazendo as contas, você vai chegar que t é igual a 24 meses. Lembre-se que a nossa aplicação está ao mês. Moçada, esse tempo aqui, ele é a partir do primeiro investimento, ou seja, o capital C. Então, esse cara foi investido durante 24 meses, esse cara durante 20 meses. Depois desse tempo, os montantes se tornam iguais. Logo, a resposta do exercício vai ser a letra E, uma vez que ele pediu a soma dos algarismos 2 e 4, 6, ok? Maravilha. Muito bem, moçada, vamos a 2 exercícios sobre juros compostos, página 65 da apostila, link da apostila está aí na descrição. O exercício número 2 da página 65 fala o seguinte: exercício da GV. Ao longo de uma campanha publicitária pelo desarmamento, verificou-se que o número de armas em poder das pessoas de uma comunidade decresceu a taxa de 20% ao mês. Após um tempo T, o número de armas nessa comunidade foi reduzido à metade. Se log de 2 é igual a 0,3, o valor de T é... Detalhe importante sobre esse exercício, aliás, 2 detalhes importantes. Primeiro, reparem uma coisa, ele fala de taxa de desarmamento de 20% numa comunidade. Não se trata de um exercício sobre questões bancárias, mas você vai poder aplicar a fórmula do juro composto, uma vez que subentende que essa taxa de decréscimo do número de armas, ela é mês a mês em função do número de pessoas naquele mês. Segundo detalhe, logaritmos. Como eu disse, juros compostos, invariavelmente, você vai cair em logaritmos. Muito bem, vamos ao exercício. A taxa de decréscimo é de 20% e ele quer saber o seguinte: quanto tempo depois essa população inicial, vamos dizer assim, caiu pela metade? População que usa armas. Você vai fazer o seguinte: qual é a população inicial que usa armas? Não sabemos, vou chamar de quê? X. Algum tempo depois ela vai ser a metade, x sobre 2. Pega a equação de juro composto, montante, capital, 1 mais i elevado a t. Só que nós vamos ter alguns ajustes para fazer. Mostrando da mesma forma que você lá na porcentagem colocava mais para quando aumentava e menos para quando diminuía, aqui também você pode fazer isso. Repare que está decrescendo, está diminuindo o número de pessoas. Então aqui o sinal vai mudar para menos. Outro detalhe, a nossa população inicial é x, é como se fosse o capital. O nosso montante final vai ser x sobre 2, que é para quanto caiu. Então você vai trazer aqui x sobre 2, que é igual a x, que seria a população inicial, 1 menos 0,2, que é a taxa, elevado a t de tempo. Então repare que essas equações da matemática financeira, elas são, digamos assim, adaptáveis ao seu interesse. Pode fazer isso tranquilamente, não tem problema. Nunca se esqueça. Aumentou, sinal mais. Diminuiu, sinal menos. Descontos, como a gente viu, por exemplo. Ok? Isso é importante. Muito bem.
x com x vai embora, aqui sobra 1. Aqui também, é claro. Pega esse meio, sobe o 2, 2 a menos 1, igual 1 menos 0,2, 0,8 elevado a t. Moçada, repara o seguinte, isso é uma equação exponencial. O que você faz com a equação exponencial? Tenta fazer a mesma base, só que aqui não dá. 0,8 é 8 décimos. 8 décimos é 4 quintos, então tem a base 5, ou seja, você não vai conseguir reduzir para a mesma base essa equação. Quando isso acontece, o que você faz? Tasca ali um log dos dois lados. Log de 2 elevado a menos 1 igual a log de 0,8 elevado a t. Lembrando, lá da nossa aula de logaritmos, log dos dois lados da equação, você não altera a equação. Aplica a regra do log, menos 1 passa para cá, dá o tapa, menos 1 log de 2 igual, dá o tapa também, t igual a log, já vou colocar 0,8 como 8 décimos. Muito bem, isso fica menos log de 2 igual t. Cuidado com isso daqui agora. Vou aplicar a regra da divisão de logaritmos, que vira subtração. Então fica log de 8 menos log de 10. Só tome cuidado com uma coisa. Esse t está multiplicando todo esse logaritmo. Por isso a necessidade do parênteses. Se você não colocar e multiplicar o t só pelo log de 8, vai dar errado. Então, proteja a sua equação com parênteses. Menos log de 2 vai ser igual a t. Log de 8 é log de 2 a terceira menos log de 10 é 1. Lembrando aqui, mostrado que a base é 10. Quando não tem base, quer dizer, t tem, a base é 10. E log de 10 na base é 10 é 1. Isso aqui vai ficar menos log de 2 igual a t, dá o tapa, 3 log de 2 menos 1. Ele deu no texto, log de 2 é 0,3, põe no lugar, menos 0,3 igual a t, que multiplica 3 vezes 0,3 menos 1. Já era logaritmos. Menos 0,3 igual 3 vezes 0,3, 0,9, 0,9 menos 1, menos 0,1t. Menos com menos, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, corta tudo. O que sobrou? 3 igual a t, logo t igual a 3. Lembre-se que a nossa taxa estava 20% ao mês, então esse tempo é um tempo de 3 meses. Belíssima questão, resposta letra A. Vamos a mais um exercício da página 65, exercício 4, também GV. Ele fala o seguinte: um capital A de R$10.000 é aplicado a juros compostos à taxa de 20% ao ano. Simultaneamente, um outro capital B de R$5.000 também é aplicado a juros compostos à taxa de 68% ao ano. Bela taxa. Utilize a tabela abaixo para resolver. A GV é mestre nisso. Muitas vezes ela te dá uma tabelinha em que você vai ter que utilizá-la de alguma forma. Pergunta: depois de quanto tempo os montantes se igualam? Muito bem, vamos à resolução. Então são dois capitais, um de 10.000, 20% ao ano, e um outro de 5.000, 68% ao ano. Ele quer saber depois de quanto tempo eles têm o mesmo montante. Lembrando que os dois foram aplicados a partir do mesmo momento, do mesmo instante. Comece assim: montante 1 igual a montante 2, montante 1, capital 1, 1 mais i elevado a t, capital 2, 1 mais i elevado a t. Capital 1, 10.000. 1 mais i, taxa 20%, 0,2, elevado a t. Capital 2, 5.000. 1 mais i, no caso a taxa aqui 68%, 0,68, elevado a t. Moçada, repare uma coisa importante ao fazer contas. Ao montar essas equações, não sai fazendo conta direto. Não trabalhe isoladamente, já aproveita, iguala. Você já vai resolver muita coisa na sua vida. Para começar, por 5.000 dá 1, por 5.000 dá 2. Daqui nós tiramos que 2 vezes 1,2 elevado a t é igual a 1 vezes 1,68 elevado a t.
Moçada, mais uma vez uma equação exponencial, só que eu não consigo reduzir para a mesma base. Equação exponencial, que eu não consigo reduzir para a mesma base, não tem dúvida. Tasca-lhe um log. Antes, porém, de tascar o log, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 1,2 elevado a t para cá, porque eu simplifico cálculos. Se eu aplicar um log aqui direto, vai sair? Vai. Vou usar a tabela? Vou. Mas aí tem mais coisas para se fazer. Repare que você pode fazer uma simplificação aqui do tipo assim, olha, 2 igual a 1,68 elevado a t sobre 1,2 elevado a t. Potências. O expoente é o mesmo. Então, o que você pode fazer? 2 igual a 1,68 sobre 1,2, tudo isso elevado a t. Dá uma simplificada. Duas casas depois da vírgula. Põe um zero, iguala, corta a vírgula. Repare que você já vai simplificar bastante sua vida. Daqui você tira que 2 vai ser igual. Essa divisão dá 1,4 elevado a t. Repare, pessoal, que mesmo depois disso, ainda não dá para resolver como uma equação exponencial simples. Aqui é base 2, aqui é 14 décimos. Não consigo reduzir para a mesma base. Agora é hora do logaritmo. Tasca-lhe um log dos dois lados. Vai ficar log de 2 igual a log de 1,4 elevado a t. Tem a tabela à disposição. Antes, porém, vou fazer o seguinte. Log de 2 igual a t log de 14 décimos. Mesmo problema do exercício anterior. Log de 2 vai ser igual a t, parênteses, log de 14, que é 2 vezes 7, menos log de 10, regras do logaritmo. Log de 2 igual a t, que multiplica o log de 2 mais o log de 7 menos 1, que é o log de 10. Agora é só consultar a tabela. Repare, o log de 2 foi dado, é 0,3 igual a t que multiplica o log de 2, 0,3 mais o log de 7, está na tabela, 0,85 menos 1. Isso aqui vai ficar 0,3 igual t. 0,3 com 0,85 dá 1,15 menos 1, 0,15. Daqui nós tiramos que t é igual a 0,3 sobre 0,15. Moçada, uma casa depois da vírgula inteira, porque embaixo tem duas. Cortou 0, com 0, simplesmente 30 por 15. Isso dá t igual a 2. Essa taxa ela está ao ano, então 2 anos. Belíssima questão. Resposta, letra D, ele passa para meses, 24 meses. Moçada, com isso fechamos essa parte de matemática financeira simples, juros compostos, juros simples, aquelas aulas anteriores. Financeira, tem mais coisas para se discutir, porém, fechamos por aqui essa aula. Muito bem, moçada. E aí, gostou? Se gostou, já sabe, dá um like aí no vídeo, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Abraços a todos.